boa tarde a todos. Aliás, bom dia, estou adiantando o horário, né? Atrasado demais nem tanto. Vim dar aqui a abertura, né, a apresentação da mesa redonda 75, intitulada Um recorte sobre políticas criminais em perspectiva comparada em tempos de Covid-19. A aplicação da recomendação 62 do CNJ pelos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul e a eleição do Chesa Boudin em São Francisco, Califórnia. Estão aqui, né, na mesa compondo Michel Lobo Toledo Lima, né, representando a Universidade Veiga de Almeida, Rafael Marioli Filho, também pela Universidade Veiga de Almeida, Universidade Federal Fluminense, André Luiz Feist, da Universidade Federal de Grande Dourados, e professor Jorge Bichara, da Universidade da Califórnia. Eu quero deixar aqui meu agradecimento pela presença de todos. E eu vou só fazer uma breve apresentação dessa mesa redonda, do que ela se trata, para contextualizar, e depois eu vou passando as palavras, né, na ordem que nós estabelecemos para os palestrantes aqui presentes também. Bom, inicialmente, o contexto da pandemia da Covid-19, especialmente em razão dos seus altos índices de contágio, potencializou o risco sanitário para as pessoas em estado de privação de liberdade. Já que os presídios no Brasil não tiveram condições de assegurar as medidas recomendadas e necessárias para evitar a transmissão e contaminação pelo vírus. Tanto é que o Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, órgão incumbido pela nossa Constituição brasileira de zelar e promover o controle e a transparência administrativa e processual do Poder Judiciário brasileiro, com base nas proposições públicas assumidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, expediu, em março de 2020, a recomendação número 62, destinada aos juízes e tribunais no sentido de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça criminal e socioeducativo, inclusive no sentido de reavaliar as prisões provisórias nesse contexto. Então, a partir dessa recomendação e das suas atualizações, por meio da outra recomendação, número 91 de 2021, que deixou essa recomendação 62 do CNJ aplicável até o dia 31 de dezembro de 2021, numerosos pedidos de liberdade provisória ou de comutação de regime de cumprimento de pena foram formulados perante os juízes competentes, no intuito justamente de assegurar ao preso interessado a sua saúde e liberdade, que por algumas vezes foram concedidas e por muitas outras não, sem que da leitura das peças processuais se possa ao certo identificar os critérios explícitos nem os elementos objetivos que levavam à decisão de soltura e que deveriam ser aplicados em situações análogas. Nesse contexto, portanto, reacendeu os debates e análises empíricas sobre o sistema prisional, as audiências de custódia e o tratamento desigual na concessão ou não de habeas corpus. Como já apontamos em vários trabalhos aqui nossos, né, dos componentes aqui da mesa, isoladamente também com autoria com outros colegas, a conjuntura da pandemia da Covid-19, ela reforçou a nossa hipótese de que a sociedade brasileira se estrutura de uma forma hierarquizada, reproduzindo um ethos aristocrático em contraposição a uma tida ordem republicana, permitindo reconhecer que no plano jurídico a desigualdade se opera em dois níveis, no aspecto normativo, por meio da elaboração das leis, e também na administração institucional desses conflitos, no momento da aplicação das leis, especialmente pelo judiciário. E o papel normalizador que os tribunais desempenham nas sociedades liberais, burguesas e igualitárias, no Brasil, de uma forma muito peculiar, se caracteriza pelo reforço dessa desigualdade, justamente na contramão dos ideais republicanos acolhidos formalmente nos nossos textos normativos. Então, consideramos, né, dessa forma, que esse contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil é um fato superveniente e que nos ajudou a explicitar como essas formas judiciais de decidir reproduzem essa desigualdade. E que demonstram também que associações e instituições judiciárias adquirem características de corporações, pois particularizam a interpretação das regras, aplicando-as como se levasse em consideração o que representam como sendo o interesse público, em que a noção de público está vinculada a uma perspectiva estatal, esta travestida de um discurso representativo da soma de interesses individuais, mas que, na verdade, reflete interesses particulares de corporações do Estado, como já apontou Stuart Schwartz no seu livro clássico Burocracia e Sociedade no Brasil Colonial.
Nos últimos anos, então, nós temos nos dedicado a pesquisar as representações e as práticas burocráticas e judiciárias da reprodução jurídica da desigualdade no Brasil e em perspectiva comparada, com inúmeras publicações de trabalhos empíricos que evidenciam como tais práticas se reproduzem de maneira informal e quase invisível, mas compartilhando valores corporativos que orientam práticas institucionais locais. E esse contraste tem nos mostrado como o direito brasileiro hierarquiza tanto os membros das instituições judiciárias quanto nossa população, em termos de atribuição e de aplicação dos direitos. Então, na sociedade brasileira, apesar dos preceitos constitucionais republicanos, não existe ainda uma estrutura jurídica ordinária que assegure um mínimo de direitos comuns e compartilhados por todos os diferentes cidadãos. E como é a aplicação de um conjunto de privilégios atribuídos a certos segmentos da sociedade, é o que nós chamamos de direitos, né? Embaraçados enquanto privilégios. E o cenário da pandemia da Covid-19, ela evidenciou justamente uma reiterada naturalização dessas desigualdades estruturais na nossa sociedade em seus variados níveis. Portanto, não é incomum vermos notícias jornalísticas frequentes acerca dos casos e das decisões judiciais, seja de juízes de primeira instância, seja dos tribunais, que recorrentemente são seletivas tanto na concessão de privilégios, confundidos com direitos diferenciados e especiais, quanto na distribuição desigual de deveres e penalidades, e que são aparentemente tidos como extraordinárias ou como exceções por essas próprias instituições. E como ilustração, houve um caso bastante rumoroso e que recebeu muita atenção na mídia, que foi o do Fabrício Queiroz e sua mulher, né? No qual o Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, por decisão da sua presidência em março de 2020, em março de 2020, né, deferiu a prisão domiciliar para ambos, com base em razões humanitárias. Ele por se encontrar doente, em tratamento contra o câncer, e ela a despeito de estar foragida para que pudesse cuidar de seu marido, mostrando seu tribunal sensibilizado com as condições dos presídios brasileiros para esse caso. Inclusive, esse caso ele foi recebido pela advocacia com uma sinalização de que o STJ, de que o STJ, daí para adiante, adotaria essa postura como tida humanitária, sendo o mesmo ainda invocado como precedente do tema. Porém, não foi assim que se passou. E segundo um levantamento feito pelo portal G1, nessa época, junto ao próprio STJ, dos 725 pedidos similares ao caso Queiroz, nesse recorte, o presidente do STJ concedeu apenas 18 prisões domiciliares, ou seja, 2,5% delas. E esse caso ele foi, inclusive, o que estimulou uma reflexão para uma publicação nossa, né? O professor Roberto Cante, a professora Fernanda Duarte, junto com o Rafael Marioli Filho, junto com a professora Bárbara Gomes Lupete Batista e também comigo, intitulada A Justiça Brasileira sob Medida, a Pandemia no Brasil entre Direitos e Privilégios, que foi publicada no dossiê Covid-19, Acesso a Direitos, Desigualdades Sociais e Rearranjos Institucionais do Controle da Pandemia em Portugal e no Brasil, que foi publicada na revista Fórum Sociológico da Universidade Nova de Lisboa em 2021. E, inclusive, essa foi uma publicação que estimulou, né, a produção desse projeto que a gente vai falar aqui hoje. Então, dessa forma, essa conjuntura, né, toda, ela motivou a proposta do projeto intitulado Assimetrias Federativas em Tempos de Covid-19. Aqui eu tenho que ver a cola, que o nome é enorme, não tem jeito. Diagnósticos e impactos da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça nos estados do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né, que foi aprovado pelo edital número 12 de 2021 da CAPES, né, que trata do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação Impactos da Pandemia. Então, esse projeto, né, de maneira muito preliminar, ele conta com uma parceria interinstitucional entre os programas de pós-graduação em Direito da Universidade Veiga de Almeida, o Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, o Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança, também da Universidade Federal Fluminense, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Grandes Dourados.
E o projeto ele se encontra atualmente em seu primeiro ano de execução, com duração prevista até março de 2026. E são algumas reflexões e dados iniciais dessa pesquisa, ainda exploratória, que vamos compartilhar aqui nessa mesa com vocês hoje, com a fala do coordenador do projeto, né, Roberto Cândido Lima, e também dos pesquisadores do projeto presentes aqui hoje, o professor André Faistin da UFGD e o professor Rafael Mário Filho da UF e da UVA também. Inclusive, também temos aqui uma proposta, né, de uma reflexão em perspectiva comparada por contrastes a partir da fala do professor George Bichara, da Universidade da Califórnia, sobre o contexto da política criminal e atuação do judiciário em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Né, durante a pandemia, especificamente, a partir da eleição em 2019 e da remoção depois, em 2022, do promotor distrital Chesa Boudin nessa conjuntura também. Né. Então, feita essa breve apresentação, deixo aqui meu muito obrigado a todos, né, e passo a palavra ao professor Roberto Cândido Lima. É bom dizer também que há na plateia pesquisadores, né, que trabalham no projeto. Né? A senhora Caroline, Robson, que mais? Ana Carolina. Mais alguém? Acabou. O Ramon. O Ramon estava fora da minha vista. E Yolanda também. A Yolanda. Escondidinha ali. Então é um trabalho coletivo, tem muita gente e tal. Né? Nós estamos só representando aqui o grupo que tem pesquisado. Bom, a minha intervenção é muito breve, porque eu estou, vou falar sobre um esquema mais geral, e os colegas vão, então, detalhar empiricamente essa coisa, por isso que eu não vou me deter em questões empíricas. Né? Mas, evidentemente, que essa questão da pandemia, ela suscitou a questão da humanidade. Né? Não há dúvida sobre isso. O nosso ilustre ex-presidente, não é isso? Relutou, inclusive, em comprar, né, vacina, etc. Quando disseram que a pessoa estava morrendo, disse, bom, e daí, eu sou coveiro, ou seja, um profundo descrédito nisso com relação à humanidade das pessoas. E aí é preciso ressaltar uma coisa que eu acabei de falar lá na outra mesa, que como o nosso sistema é repressivo, é isso, essa ideia Foucaultiana, Goffmaniana, né, de que existe uma prisão que é disciplinar, ou seja, que uniformiza as pessoas e padroniza o comportamento delas e depois, né, visando eventualmente que elas voltem à sociedade e tal, ela não existe no Brasil, né, da mesma maneira como o controle não é disciplinar no Brasil, o controle é repressivo. As prisões no Brasil são um castigo, esse negócio de masmorra mesmo, né? Uma masmorra que o sujeito, inclusive, não perde a liberdade, porque esse pessoal que vai para a prisão, pelo menos para a prisão comum, né? Que agora pode ser que mude, mas não sei, vamos ver, né? Não tem direitos civis. Isso, então, eles não têm direito à liberdade. Entendeu? Eles moram em lugares onde eles não podem se locomover, eles não têm direito ao transporte urbano. É uma complicação danada para as pessoas conseguirem documentos, essas coisas todas. Tem muita gente que não tem documento civil, só tem documento criminal, né, porque foi processado, etc. Então, esses direitos civis, que seriam esses direitos, né, que a prisão retiraria dessas pessoas, um deles, que é a liberdade de locomoção, mas ficariam os outros. Mas como o cara não tem nenhum, né, isso fica por isso mesmo. Então, é um castigo, né? E as pessoas que estão lá estão para ser castigadas, para sofrer, não estão lá para se disciplinar, se recuperar, etc. e tal. E aí tem milhões de exemplos, pesquisa, né, que o negócio do trabalho, da educação, né, tudo isso vira privilégio, a prisão não é uma coisa para todo mundo, etc. Por outro lado, né, quer dizer, isso baila, né, a questão de que a sociedade é uma sociedade de desiguais em direitos, não é isso? E que, portanto, a desigualdade é estruturante na nossa sociedade, que, paradoxalmente, diz que é uma república, o que é muito estranho, porque as repúblicas liberais, todas, burguesas e tal, nascem com esse ideal jurídico, né, de igualdade. Aqui o ideal jurídico é de desigualdade.
Talvez não seja um ideal explícito, mas ele é um ideal na prática e no pensamento das corporações e no pensamento principalmente dos agentes das corporações, os direitos são desiguais. Isso aí é fácil de provar, com dano moral, com penas que são aplicadas às pessoas, audiência de custódia, que o sujeito depende do status da pessoa e não do crime, se ela é solta ou não é solta. Uma porrada de exemplo. Outro dia o Xandão fez um discurso sobre isso lá no tribunal, não sei se vocês viram, engraçado, lá sobre o negócio das drogas, dizendo que só os negros aqui vão para a cadeia, os brancos não vão, etc. Quer dizer, até lá esse negócio chegou. E o judiciário, por outro lado, como eu disse há pouco também, ele no Brasil é um poder, ele não é um serviço. A primeira vez que eu me acordei para eles, quando eu cheguei no Canadá, estava com o Daniel dos Santos, e aí o Daniel dos Santos passou um carro assim, estava escrito OPS, e eu achei que era o carro da polícia. O que quer dizer OPS? Então, imaginei, o que seria OPS? Police Organization Service. O S é do service. Serviço da polícia, olha só. Fiquei pensando assim, imagina falar no camburão da Polícia Militar que ele é um serviço. Não vai sobrar nada, picadinho e tal. E o judiciário muito mais. E como ele é um poder, aqui num sistema inquisitorial, ele é opaco. Ele talvez seja o mais opaco dos poderes, que estão se desopacizando, se é que essa palavra existe, estão ficando transparentes, mas muito lentamente, que tem aquela lei da transparência que a gente sabe que é muito difícil de ser aplicada, etc., de funcionar, não é isso? Então, vamos dizer assim que, por exemplo, o salário do juiz, tem o CNJ que quer saber o salário do juiz. Tem uma porrada de tribunal que não mandou o salário do juiz até hoje. E tem os que mandaram, mas o juiz tem um ganho por fora também. Então, o CNJ, que é o órgão que seria disciplinador e administrativamente, não consegue disciplinar nada, nem administrar nada, porque ele não pode fazer nada com relação a isso. Ora, isso, e recentemente, em 2021, o CNJ editou um manual das audiências de custódia, divertidíssimo, porque ele inventou que Aristóteles já dizia que tem dois tipos de equidade, a equidade horizontal e a equidade vertical. Então isso quer dizer que algumas pessoas são tratadas como iguais e outras pessoas, especialmente as presas, são tratadas como desigualmente, porque não seria justo tratar os iguais desigualmente, os desiguais igualmente, que é uma repetição de 100 anos atrás do Rui Barbosa, que a regra da igualdade é que lá desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Repetiu isso em 2021 no manual de instruções aos juízes, dizendo que as pessoas presas têm que ser tratadas desigualmente. Isso é só entrar lá que vocês vão ver lá, manual de custódia do CNJ, vai aparecer. Ora, nesse clima, vamos dizer assim, a questão da transparência, para que serve a transparência? A transparência serve para você identificar problemas, não é isso? Identificar número de pessoas afetadas, problemas, etc., e produzir políticas públicas que, vamos dizer assim, ajudem a neutralizar os problemas. É para isso que tem o IBGE, é para isso que tem essas instituições todas. Mas acontece que não... E isso é numa coisa liberal, disciplinar, etc., que todo mundo faz o quê? Ela quer tornar a sua identidade visível, que é para receber atenção e direitos das outras identidades também. Se vocês pensarem no assunto das minorias, por exemplo, dos Estados Unidos, quer dizer, o cara vira uma minoria para ter direitos iguais às outras minorias, ou maiorias, seja o que for, mas a regra é essa. Então, os brasileiros recentemente viraram minoria, então entra no... O primeiro censo que eu respondi nos Estados Unidos, vinha assim: você é branco, negro, índio, Portuguese American, Greek American, Italian American, que esse pessoal não é branco.
E aí o meu era outros. Aí eu digo, pô, primeiro que eu não sou branco, depois eu sou outros. Quer dizer, então a situação é cosmética, né? Como dizia o nosso colega lá de Tubarão, do vestiário lá, sem água, no intervalo do jogo. Como é que está a situação aí? Ah, aqui a situação está cosmética, não tem água no vestiário e tal. Eu trabalhei com pescadores, né? E os pescadores, a SUDEP queria produzir dados sobre a pesca artesanal, para dizer que a pesca artesanal era importante, e os pescadores entregaram W1, né? Nem por um cacete, porque eles tinham medo, né, do Estado ficar sabendo quanto eles pescavam, quanto eles ganhavam, meter um imposto em cima deles, né, se apropriar da produção. Então era um trabalho desgraçado para você fazer os pescadores aparecerem, né? Aí depois eu fui eleito aqui para criar, né, o projeto da pós-graduação de antropologia. Qual foi a maior dificuldade que teve? 1, 2, 3, currículo dos professores, entendeu? Então, em 1991 a 1994, eu fiquei catando currículo dos 20 e poucos professores, porque eles não queriam entregar o currículo, porque diziam que se eu entregasse o currículo, que é verdade, né? Se entregasse, iam controlar o que eles fazem, e eles não queriam ser controlados. Então, teve um que entregou assim, muitas palestras, muitos livros, muitos artigos, muitos capítulos de livro. Entregou, tá aqui, tá aqui. Ah, tá bom, tá certo, botei lá, né? Entendeu? Então, eu estou querendo dar uma noção assim de que esse sistema repressivo, né, a transparência funciona contra, porque você não quer aparecer. Porque você apareceu, você vai ser vítima do sistema, né? Então você quer se esconder. E no sistema disciplinar, você quer aparecer para poder ter os benefícios, né, da sociedade, né? Então, vamos dizer assim, essa transparência, né, ela funciona diferentemente dos dois lugares. E nesse caso, então, da prisão, né, e tal, dizer que na pandemia eles queriam livrar a cara dos presos é uma piada, tá entendendo? Sinceramente, dá para morrer de rir, porque imagina que o sujeito vai ser castigado, e se morrer lá dentro, melhor ainda, né? Porque aí deixa de incomodar e tal, né? Tem menos gente para trabalhar e tal, menos dinheiro para gastar, entendeu? É uma coisa boa. Então era isso que eu tinha a dizer, né? De alguma maneira relacionando tudo que vai ser dito aqui, né? Que parece contra a resolução, mas não é. É a favor desta permanência do castigo. É isso? Não é por que fizeram isso, nós vamos saber, né? Por que fizeram isso, que vai ter uma mesa, né? Fala aí, lá da UVA, que o desembargador que participou disso vai falar, vai explicar para a gente também por que eles inventaram essa norma, né? Segunda-feira, dia 7 de agosto, lá na Universidade Veiga de Almeida, Unidade Tijuca, no Mini Auditório. Vai ser presencial, mas também com transmissão online no canal do YouTube do INEAC. Nós teremos uma mesa também sobre esse projeto de pesquisa, tá? Só que uma outra composição, né? Vão estar presentes o professor Rafael Ioli Filho, o André, né, Feist, a Ana Carolina, que está ali assistindo a gente, e também, né, o professor Carlos Gustavo Direito, né, que é professor da Universidade Veiga de Almeida, programa de pós-graduação em Direito, e que ele também está envolvido na elaboração e também na fiscalização dessa recomendação 62 do CNJ. Então ele vai falar um pouco sobre isso, né, de como é que se foi pensada, né, a recomendação e os efeitos dela também, essa fiscalização perante os TJs, né, no Brasil. Beleza, estou... Sei. Tá bom. Obrigado, senhor Cante. Estou passando a palavra ao professor Rafael Marioli Filho, tá, por favor. Obrigado, Michel. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, assim, dentro desse contexto que Michel e Kant apresentaram aqui para vocês desse projeto, né? Me coube falar um pouco como é que é o comportamento do Poder Judiciário no julgamento desses habeas corpus, né? Em especial no contexto da pandemia, nesse contexto, né? nessa desigualdade jurídica
estruturante da nossa sociedade e como o Poder Judiciário, então, portanto, no julgamento desses habeas corpus, diante da aplicação da resolução, da recomendação 62 do CNJ, que deu um comando geral ao Poder Judiciário de que as populações carcerárias vulneráveis, diante da aglomeração de pessoas, ou que fossem idosos, ou que fossem de grupos de risco, etc., deveriam passar, se estivessem, por exemplo, no regime semiaberto, para o aberto, ou que deveriam ser enviadas para casa ou isoladas para proteger a sua saúde, né? Nós constatamos que as marcas estruturantes da desigualdade jurídica no atuar do Poder Judiciário brasileiro, em especial também no julgamento desses habeas corpus, estavam e estão presentes no julgamento desses habeas corpus, tendo como referência a recomendação 62. E que categorias são essas que a gente verifica, e depois eu vou explicar como é que nós começamos a categorizar esses habeas corpus. Essas categorias, que são categorias complementares e que reproduzem a desigualdade jurídica pelo Poder Judiciário, são 3. A primeira categoria é a autorreferencialidade, que no campo é vulgarmente conhecida como cada cabeça é uma sentença. Okay? Que indica, então, portanto, uma centralidade que o juiz ocupa no processo judicial, né? Tanto é que entre os advogados uma frase também é muito comum, que a gente costuma dizer que o advogado conhece a lei, mas o bom advogado é aquele que conhece o juiz. Ele sabe que, ou seja, a questão do parâmetro legal, etc., nada importa dentro do sistema, porque você tem que saber como aquele juiz em particular decide. Então, essa centralidade que denominamos aqui de autorreferencialidade, né, ela constitui essa centralidade dada aos magistrados para eles conduzirem os processos da melhor forma como melhor entenderem a condução desse processo. Seja autorizando ou negando a produção de provas, sendo ouvindo ou não testemunhas, marcando ou não audiências, permitindo ou não que sejam realizadas perícias técnicas. Então, portanto, existe, no caso específico do nosso projeto, um código de processo penal para cada magistrado. Cada magistrado tem o seu código de processo penal e cada magistrado interpreta a recomendação 62 do CNJ como bem lhe aprouve. Tá? E, portanto, essa categoria nos permite dizer que o juiz é o dono do processo. Uma segunda categoria que também que é complementar a essa autorreferencialidade é aquela que nós chamamos do juiz bricolé, né? Ou seja, a expressão que pode ser traduzida aqui também no campo como cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, em que cada caso é um caso dentro do sistema de precedentes norte-americano, que reforça aqui a noção de que eu tenho que analisar os fatos do caso dentro do sistema de precedentes, para que casos com fatos iguais tenham as mesmas decisões e casos que tenham fatos distintos levarão àquilo que se chama de distinguish, e então, portanto, eu mudarei a posição, e por isso, cada caso é um caso, é interpretado lá desta forma. Aqui, cada caso é um caso, permite a particularização dos julgamentos. Então, como Michel colocou, por exemplo, o caso do Fabrício Queiroz. Esse é um caso que Fabrício Queiroz, por ter prestígio, etc., foi assessor do ex-presidente da República, etc., Fabrício Queiroz teve um tratamento particularizado no julgamento do seu habeas corpus, enquanto milhares de outros encarcerados não tiveram o mesmo tratamento, mesmo que tivessem a mesma doença, por exemplo, que o Fabrício Queiroz. Né? E essa noção aqui do juiz
do juiz Bricolé, ou esse modus operandi do juiz Bricolé, permite que esse juiz sempre descontextualize, né, os significantes das questões que estão ali sendo colocadas, para dar um sentido que lhe é particular. Né? É a noção de Bricolé do Claude Lévi-Strauss, lá do Pensamento Selvagem, né, em que a gente pode aqui saber que esse juiz tem a sua estante de como ele vai construir a sua decisão, para que simplesmente apareça formalmente que essa decisão está aqui fundamentada. Isso é tão importante que, vejam, o nome oficial da recomendação é Recomendação 62. E muitos juízes, por exemplo, chamam de Resolução 62. Isso aparece na decisão. Só para mostrar um exemplo assim, bobo. Ou seja, nem o consenso mínimo de chamar aquele enunciado normativo pelo nome que foi dado pelo Conselho Nacional de Justiça, isso é respeitado. Okay? E isso permite também que você descontextualize um significado de um comando muito claro, que é ponha em liberdade os grupos vulneráveis, para interpretar que não se quis dizer isso. Se quis dizer que eu tenho que manter as pessoas presas. Dando um exemplo bobo, e bobo não, porque é sério, mas um exemplo simples, aqui no que a gente está colocando. As decisões podem ser caracterizadas, por exemplo, pela questão de uma categoria chamada individualização. Por que existe o princípio da individualização da pena no direito? Eles interpretaram, fazendo uma bricolagem do que significa individualização da pena, para dizer que não poderia se dar habeas corpus coletivos para aquela população que estava, que era uma população de risco, uma população vulnerável com relação à pandemia, para dizer que eles teriam que analisar caso a caso para saber quem tinha direito à liberdade e quem não tinha direito à liberdade. Okay? Então, se a Defensoria Pública, como a Defensoria Pública fez muitas vezes habeas corpus coletivos para dizer todos que são portadores de HIV, okay? Então, uma doença que atinge diretamente a imunidade daquelas pessoas. Não pode, porque diante da individualização, okay, nós não podemos pegar este grupo para colocar este grupo em liberdade ou com um tratamento distinto para proteger a saúde deles. Então, essa também é uma categoria importante para que possamos interpretar esse agir do Poder Judiciário brasileiro. E, por fim, né, uma outra categoria também muito importante e que é complementar à categoria do juiz Bricolé e da autorreferencialidade, que é a lógica do contraditório. Ou seja, essa marca infinita de disputas, de não formação de consensos mínimos entre os agentes do campo do direito, seja, por exemplo, na doutrina, seja entre os próprios juízes, seja em órgãos colegiados, que são o objeto desse nosso projeto, em que você vê que um juiz... Já deu os 15 minutos? Não. Você vê que os juízes não formam consensos mínimos nas suas decisões. Então, o que nós verificamos são somas de placares, mas não que o fundamento da decisão é consensualizado. Né? Então, a gente consegue muitas vezes verificar o seguinte: mantenha o réu preso. Mas um vai dizer que vai manter o réu preso porque é azul, o outro vai dizer que vai manter o réu preso porque é verde, o outro vai dizer porque é amarelo. Então não há, estou dando apenas um exemplo, não há aquilo que no direito se chama de razão da decisão. A razão da decisão, o fundamento dessa decisão, ele não é consensualizado. Então a gente verifica convergência e divergência com relação ao placar, mas não consenso e dissenso. Porque dissenso pressupõe consensos mínimos daquilo que está sendo debatido e discutido. Então essas
3 categorias, né, estão sempre presentes no julgamento desses habeas corpus que trataram da análise da recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. E que categorias são essas e como nós podemos agregar, né, e esse é um projeto que ainda está em desenvolvimento, mas como é que nós podemos agregar o julgamento desses habeas corpus? Então, dando aqui exemplos para vocês, a primeira questão se refere àquilo que o Judiciário vem chamando de liberdade genérica, ok? De liberdade genérica. Então, não se pode conceder liberdade genérica, mesmo que se trate de um encarcerado idoso, mesmo que se trate de uma pessoa doente, porque o Judiciário não deve conceder, por exemplo, regime domiciliar de forma indiscriminada, né? Não se pode, como eles dizem, prescindir da necessária individualização, sendo indevida a consideração generalizada às avessas às particularidades da execução penal. Okay? Ou seja, temos aqui a marca, mais uma marca demonstrando que essas decisões são decisões desiguais. Então, aquilo que os igualaria como pessoas que são idosas ou têm determinada doença ou são um grupo vulnerável por alguma outra razão, o Judiciário vem e desiguala novamente. A outra é o da individualização, que eu já apontei para vocês, mas, por exemplo, ela pode ser traduzida com a seguinte frase: é necessária a demonstração individualizada e concreta de que o preso preenche os requisitos para a sua liberdade. Os requisitos, em tese, se eu tenho uma postura igualitária, é a recomendação 62, nos deu a orientação que se você por exemplo, idoso, grupo de risco diante da pandemia, era para ser dado o regime domiciliar. Esse era o requisito. E eles vêm dizer que, portanto, confundindo o princípio da individualização da pena com a individualização para o benefício, para o acesso ao direito. A outra, né, é a categoria da progressão. Como funcionou a progressão de regime com esses habeas corpus, né? Como funcionou, tá? O Judiciário vai dizer: não implica a concessão generalizada de habeas corpus, pois é necessário analisar cada caso individualmente. Então, mesmo para a progressão, como no caso, por exemplo, de alguém que está no regime semiaberto e ir para o regime aberto, de forma que eles fiquem afastados de aglomerações e haja aí a transmissão da pandemia, né, da Covid-19, eles não adotaram isso. Eles dizem o seguinte, ó: o magistrado deve reiterar que o pleito não pode ser atendido de forma genérica. Essa é a posição dos tribunais. Ou seja, não posso conceder os habeas corpus coletivos, por exemplo, porque o magistrado tem de analisar cada caso. E as outras hipóteses, né, em especial, são as hipóteses que pegaram pessoas que são pessoas destacadas, digamos assim, ou reconhecidos como cidadãos, ou como verdadeiros cidadãos, ou cidadãos de primeira ordem, que para eles foram concedidos. Então, exemplo, né, do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, como Sérgio Cabral, foi concedido o habeas corpus, um dos seus habeas corpus por essa razão. Fabrício Queiroz, como Michel havia falado, né? Então, a gente constata de que se cada caso é um caso, né? De que cada cabeça é uma sentença e de que, então, portanto, eu não me sinto compelido a formar consensos e que me possibilitem constatar qual é a razão da decisão, a gente verifica que a todo momento o julgamento desses habeas corpus serão lidos e interpretados pela chave da desigualdade jurídica e da aplicação da desigualdade jurídica pelo judiciário brasileiro. O que a pandemia nos permitiu, né, talvez, no direito em geral, e especificamente no nosso projeto, ela permitiu que
isso que está muito naturalizado no campo jurídico brasileiro se explicitasse, ganhasse mais luz. Porque assim, é muito claro, né, se você verificar essa desigualdade, né, é de pouca sofisticação você perceber que há um comando que diga o doente deve progredir o regime ou o doente deve ser posto em liberdade, e eles novamente dizem, não, depende do doente. É aquilo, né? O depende é a primeira categoria que todo estudante de direito aprende e que ela reforça a lógica do contraditório. A gente aprende a lógica do contraditório no segundo dia de aula na graduação. Segundo, porque o primeiro é trote, aí a gente vai para a chamada. Aí você entra no segundo dia, o professor, você faz uma pergunta para o seu professor vai te responder imediatamente que depende. Ah, mas aí depende de quê, professor? É uma categoria instrumental para você agir no campo. Depende de quê, professor? Ah, depende da corrente que você está adotando, depende do juiz, depende do judiciário, depende de qual é a minha posição como professor, tudo depende. Então essa é a primeira palavra que você, a primeira categoria que você aprende no direito. Se você não entender isso, eu volto e meio tenho alunos engenheiros, né, e a cabeça um pouco mais matemática, eles não conseguem entender. Como assim depende? Que categoria é essa que depende? Depende. Então, e isso reforça, então, portanto, sempre insegurança jurídica, falta de previsibilidade, etc, etc. Então, esse é o pé em que nós estamos aí nas análises desses habeas corpus que deveriam ter aplicado e analisado a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Passar a palavra ao professor André. Só um comentário que o Rafael comentou, né? Esse depende, também lembro da minha faculdade de Direito, quando eu comecei. E teve um professor de processo penal, né, que um colega foi pedir revisão de prova e falou, olha só, eu segui o que eu preciso fazer para acertar essa questão? Ele falou, depende, qual biografia você seguiu? Aí ele respondeu, eu segui essa aqui, por isso. Porque eu não tenho biografia, você tem que acompanhar o que eu falo na aula, como que eu entendo. Então, tipo, você tem que acompanhar o entendimento daquele professor para poder ser prova. Enfim. Fazer uma sebenta. Isso. Me acendeu essa memória aqui, né, só para comentar. Então tá bom, professor André, por favor. Obrigado, Michel. Acho que já é boa tarde ou não, né? Já. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer, né, pelo convite e, mais do que isso, pela oportunidade de estar aqui conhecendo pessoalmente, né, os colegas do projeto. A gente já se conhece há algum tempo, mas ainda, né, não pessoalmente, então estou muito feliz em estar com vocês, né. As falas dos colegas que me antecederam me deixam numa condição muito tranquila, né, porque eles já ofereceram todo o panorama, né, do projeto, dos referenciais teóricos que estão orientando a gente, então isso me permite direcionar um pouco mais da minha fala para os resultados, né, da pesquisa no Mato Grosso do Sul, né. São resultados ainda iniciais, preliminares, né, mas que já nos permitem avançar um pouco na reflexão, sobretudo a partir, né, das categorias que o Rafael apresenta para a gente agora, né. Então eu vou dividir a minha fala em dois momentos. No primeiro momento eu quero trazer alguns indicadores para vocês, né, não só do encarceramento no Mato Grosso do Sul, mas também de como que a evolução dos habeas corpus se deu nesse período pandêmico, mas também, né, um pouco antes dele, para a gente perceber como é que essa movimentação ocorreu. E aí, num segundo momento, eu acho que aí é o mais interessante para a gente também, né, refletir um pouco sobre três decisões, né, do conjunto de 229 HCs que a gente selecionou, nos quais houve menção à recomendação, que essa era um critério para nós levantarmos esses habeas corpus, né? Dos 229, apenas 3 acórdãos houve divergência entre os desembargadores. E eu achei que era interessante olhar primeiro para esses 3 casos, né? Para identificar essas moralidades apresentadas, também, né, a partir de diferenças de interpretação do mesmo caso, né? Então,
rapidamente, né, hoje o nosso estado de Mato Grosso do Sul, vocês devem saber, é um estado aí caracterizado por estar situado numa região de fronteira, né? A maior parte aí das unidades prisionais estão localizadas no interior e mais especificamente na fronteira, mas o nosso estudo está circunscrito, né, à comarca da capital, Campo Grande, né? Mas fazendo um rápido histórico aqui da evolução do encarceramento no estado, né? Nos últimos 5 anos houve um aumento de 40% do encarceramento. O Mato Grosso do Sul tem ocupado o 3º lugar no ranking em termos de taxa de encarceramento, né, nos últimos 5 anos. Né? Agora, os últimos dados que saiu do anuário, né, em 2022, a gente permanece no 3º lugar em taxas de encarceramento. Né? E aí, se você compara, né, a evolução, nós saímos aí de 15 mil pessoas privadas de liberdade em 2018, estamos hoje com 22 mil. Né? Então, e isso aconteceu, esse crescimento também se deu durante a pandemia. Se nós pegarmos apenas os anos de 2020 e 2021, né, houve um aumento de quase 20% no encarceramento, que demonstra já de cara, né, que a pandemia não funcionou, ou seja, não foi um argumento, e depois vem a ideia da recomendação, para encarcerar menos. No nosso caso, pelo menos, esse encarceramento, imagino que aqui no Rio também, né? Em Porto Alegre, né, Carol? Esse encarceramento permaneceu aumentando mesmo durante a pandemia. Né? Então, esse é um primeiro dado que eu queria trazer para a gente pensar. Né? Uma outra análise mais geral e quantitativa, né, que eu queria trazer como pano de fundo para a gente pensar depois os habeas corpus, é a evolução dos próprios habeas corpus impetrados, né, no Estado do período anterior, né, que vai de 2015, porque esse é o recorte do nosso projeto, né, o nosso projeto faz o recorte de 2015 a 2022, justamente para nós compreendermos como foi antes da pandemia, como foi durante e após. Né? Então, no Mato Grosso do Sul, em 2015, nós tínhamos aí aproximadamente 2.800 habeas corpus criminais impetrados, né, considerando o Estado como um todo. Isso foi decaindo até chegar em 2019, né, com 1.100 habeas corpus. Então, houve uma queda de 2015 a 2019 e em 2020 houve um acréscimo de 150%. 2020, o ano da pandemia. Né? Então, isso mostra, né, que provavelmente o contexto da pandemia motivou, né, que mais pessoas impetrassem habeas corpus. Provavelmente, e aí se você pega o percentual, né, de pedidos de habeas corpus que mencionaram a recomendação, em 2022 ele é quase 70%. Nos anos seguintes ele já diminui. Então isso mostra que no início da pandemia, provavelmente houve uma expectativa por parte, né, dos operadores do direito, né, de ingressar com pedidos, por conta desse contexto. Imediatamente depois, em 2021, nós já tivemos uma queda, né, de 3.000 para 2.200 e em 2022 com 1.800. Então, são alguns indicadores que, sem aprofundar muito, já nos indicam, né, que, primeiro, o número de habeas corpus impetrados se deu inversamente ao aumento do aprisionamento. Isso é o primeiro dado. E segundo, né, se houve uma motivação inicial para entrar com mais pedidos, né, em 2000, ele começou a cair nos anos seguintes. Depois eu tenho, né, comparando o percentual de menção, a recomendação, com o percentual de concessão, mas isso são detalhes que eu acho que no momento não precisaria entrar nisso. Né? E aí, né, já fazendo o recorte agora, a partir só do período, né, da pandemia mais agudo aí, de 2020 a 2022, né, nós tivemos um total de 7.000 habeas corpus, pensando em todo o Estado e de todos os tipos penais. Né? Então, essa seria a nossa população aí geral, né, de habeas corpus impetrados nesse período. Desses 7.027 HCs, apenas 1.100, ou seja, 15% desse total, fizeram menção à recomendação. Né? Então, isso também
é um dado interessante para pensar que mesmo, né, nesse período, a grande maioria dos HCs sequer mencionaram a recomendação, né? Trazendo essa amostra para a comarca de Campo Grande e pensando apenas os 4 tipos penais que foram selecionados, né, para o nosso projeto, que é o crime de tráfico, homicídio, furto e roubo, nós chegamos aí a um total de 1.500 HCs impetrados, com ou sem recomendação. Esse então é um pouco a nossa amostra, né, de HCs oriundos da capital para esses 4 tipos penais. Dentro desse conjunto de 1.500 habeas corpus, nós identificamos 229 que fizeram menção à recomendação, ou seja, né, 15% de habeas corpus dentro dessa amostra fizeram a menção. E são esses habeas corpus que a gente está estudando, né? É esse conjunto de habeas corpus que nós estamos agora fazendo análise qualitativa, tentando identificar, né, essas moralidades que são apresentadas, enfim, como o Rafael tinha mencionado antes. Tá? Apenas mais alguns dados rápidos aqui, né, pensando nos tipos penais, né, 72% desses HCs estão relacionados ao tráfico de droga. Não sei como está aqui no Rio, se esse número também é próximo disso, né, lá no Rio Grande do Sul, mas no Mato Grosso do Sul, provavelmente por ser um estado, né, onde a presença do tráfico ali é muito forte, esse número é compreensível, né? Seguido aí dos crimes de homicídio, com 8%, depois roubo, depois, em segundo lugar, furto, depois roubo e, por último, homicídio, né? Com mais ou menos 10% cada um. Desse conjunto de HCs, né, 90,4% os pacientes são homens, né? E um dado também interessante, que nós vamos aprofundar também na sequência, né, é que 44% desses habeas corpus foram impetrados pela Defensoria Pública, né? Essa é uma característica também do Estado. A Defensoria Pública tem uma atuação lá forte, né? E é um dado que nós ainda vamos aprofundar, né? A grande maioria desses HCs tiveram origem, né, nas varas criminais. Tem HCs também que tiveram origem nas varas de execução, né? Tem alguns também, até lembrei do Raul, né, da vara de adolescentes também, né? Mas a grande maioria, mais de 80%, né, dos impetrados aí são os juízes das varas criminais, que é onde, na verdade, né, se dá a prisão preventiva, enfim. Então, esses são alguns dados mais gerais, né, que eu queria trazer para a gente pensar esse panorama, né, tanto do encarceramento quanto dos habeas corpus impetrados nesse período. Então, agora fazendo um pouco a reflexão, né, sobre esses 3 casos que eu mencionei, né, de habeas corpus nos quais não houve, né, consenso, né? A gente aprendeu agora com o Rafael que essa ideia do consenso não caracteriza o nosso sistema de justiça criminal, né? E desses 3 casos, um apenas houve concessão. Aliás, dos 229 HCs analisados, um foi concedido. Um só, né? E esse um que foi concedido está entre esses 3 em que não foi por 3 votos. Então, né, os outros 2 também não houve consenso ali, né, mas ambos foram denegados. E aí, na leitura desses 3 HCs, todos eles foram julgados aí na mesma vara, que é uma vara que concentra também a maior parte, a grande maioria dos HCs são julgados, né, numa mesma vara criminal. As outras 2 julgam menos, também não entendi ainda por que isso, né. Mas o primeiro caso, né, e aí interessante fazer o contraste com o caso que o Michel e o Rafael traz do Fabrício de Queiroz, né, porque nesse caso, embora ele tenha sido o único caso a ter concessão, mas ele é típico, né, do caso que caberia, como coube a defensoria, alegar questão humanitária. Tratou-se de um paciente, né, de 68 anos, que estava preso há 30 anos,
com várias doenças crônicas, graves, e ele usava andador, inclusive, ele não caminhava sozinho, né? E neste caso houve, né, a alegação, enfim, das condições do paciente, né? E lá já no primeiro grau, né, o juiz negou, né, o pedido de habeas corpus, colocando que era um risco muito grande colocar esse paciente que sequer andava para a sociedade, né? E que o crime dele foi um crime de homicídio, né? Portanto, era um crime de maior reprovação social, entre aqui as palavras do juiz, né? E, portanto, o juiz de primeiro grau negou, dizendo que era importante, abre aspas, proteger a sociedade e o bem comum. E aí, se você for fazer uma busca das palavras, né, dessas categorias que aparecem, é isso, né? É a garantia da ordem pública, é a garantia da sociedade, do bem comum, né? É o risco social, não se fala muito do risco do paciente, né? Mas se fala muito do risco social de colocá-lo em liberdade, né? E aí, na fala do relator, que nesse caso foi favorável, né, a concessão, muito fundamentado no laudo, né, médico que acompanhou e que disse com todas as letras que esse paciente morreria, né, se ele permanecesse preso, né? Então o relator seguiu nessa linha, enfim, e tem algumas frases muito interessantes dele, que ele diz assim: o paciente tem 68 anos, sofre de graves doenças e faz uso de andador, sofrendo limitações físicas que o impedem de praticar atos simples da vida em sociedade. E diz mais, na hipótese de mantê-lo preso, o Estado perderia a legitimação para atuar como pacificador social e se equipararia à figura do agressor. Palavras do relator, que foi acompanhado pelo segundo desembargador, mas, né, não houve, na verdade, correspondência com um voto divergente, que traz o seguinte argumento: trata-se de um paciente de alta periculosidade, né? A pandemia é grave, mas, abre aspas, tal situação por si só não pode ser interpretada como um passe livre para a liberação de toda e qualquer pessoa que se encontre em situação similar à do paciente, porquanto, de outro lado, ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social. Você pega o argumento do primeiro, né, do relator, e esse você vê que são visões completamente distintas, né, de uma mesma situação, né? Enfim, neste caso, felizmente, por 2-1, houve a concessão, mas eu fico pensando, o que garantiu essa concessão? Né? Foi a composição. Se fosse um outro desembargador de uma outra, né, sessão, né, provavelmente ele poderia não ter sido concedido. Então, né, esse foi um dos casos. Enfim, no artigo eu trago vários outros, né, citações para ilustrar essa questão. Os outros dois casos também são interessantes de analisar, porque eles trazem questões processuais. E é aquilo que o Rafael falou, né? Muitas vezes os argumentos estão mais ligados, né, à interpretação do processo também do que da própria recomendação, né? Então, o segundo caso, a defesa alega a gravidade da pandemia, né, mas argumenta também que o paciente cometeu um crime considerado menos grave, que foi uma tentativa de furto, um crime cuja pena, né, é menor do que 4 anos. Então, só por isso já justificaria a concessão, mas não foi concedido. E aí o relator, né, que é o que votou, nos 3 casos os relatores foram acompanhados por um voto, né, e teve um outro voto divergente. Nesse caso o relator alega que o paciente foi preso pelo mesmo delito, já foi preso há pouco tempo pela mesma prática, e por isso, abre aspas, está patente a gravidade concreta do delito. Ou seja, ele está julgando a gravidade do delito, não pelo delito, mas pela reincidência, né? Enfim, e aí ele cita a recomendação, que é uma outra questão, né, Rafael? É frequente a referência à recomendação, né, para dizer que não cabe. Ou seja, reconheço, é assim, é importante, né? Porém não se aplica ao caso concreto, né? É esse caso. Isso aí é uma coisa muito importante, porque se fizer uma análise quantitativa,
com as categorias e perguntar a recomendação, aí vai parecer que todo mundo está citando a recomendação, entendeu? É isso. Está todo mundo de acordo com a recomendação, mas ele cita a recomendação para dizer que não quer aceitar a recomendação. Então, tem toda uma bibliografia que eles levantaram e que o pessoal mais normativo, né? Diz, não, a recomendação está funcionando, está tudo certo, está sendo mencionada, E para as estatísticas do CNJ também, está tudo lá. também, está todo mundo falando da recomendação, está tudo, tá maravilha, tem toda. Só que fala para ficar o cara preso, entendeu? Cacete. E ele vai um pouco mais além, né? Ele também diz o seguinte, que o paciente possui 18 anos, portanto não está no grupo de risco, não importa se ele cometeu um crime menos grave, ou seja, ele tem 18 anos. E mais, ele diz assim, e não há, abre aspas, não há notícias de que tenha atingido o sistema carcerário, ou seja, não há notícias de que a Covid tem um grau enfim. Aí ele baseia para dizer. Aí eu fui ver o voto divergente, né? Porque nesse caso também teve um segundo magistrado que divergiu do relator, né? Ele vai dizer, olha, abre aspas, medida extrema deve ser substituída por medidas cautelares mais brandas, né? A prisão antecipada já surtiu os efeitos que a justificariam, né? Especialmente a garantia da ordem pública. Dos 229 HCs, eu fiz uma busca rápida nas emendas, né? 190, aparece 190 vezes a expressão ordem pública, né? Essa frequência é muito forte, né? Nos HCs. E aí ele diz ainda que o crime prevê pena inferior a 4 anos, né? E cita também a própria recomendação 62, que diz, abre aspas, a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão. Contudo, né, como quase sempre, né, o relator é seguido, né, pelo menos por um colega, nesse caso foi denegado a ordem, né? E é interessante, né, porque quando ele cita a recomendação, mas mais para reafirmar que ela não se aplica, né? Ele não considera, portanto, o crime por ser no menos grave, né? E mais grave do que isso, a gravidade que a gente analisa, né? Que ele não reconhece a possibilidade, né, de contaminação no âmbito do sistema prisional. Então, na contramão das já conhecidas condições precárias do sistema prisional, né, e da probabilidade de contágio, né, nesse caso, claramente prevalece uma interpretação muito mais punitivista, né? E o terceiro e último caso, né, para caminhar mais para o final, também é interessante porque aqui tem algumas características, né, que vão para além da própria recomendação e que também acaba aparecendo, né? Neste caso, além da pandemia, né, e da recomendação, a Defensoria alega excesso de prazo, pois o paciente estava preso há mais de 1 ano e 7 meses, sem que se tivesse concluído a instrução processual. Ele estava preso sem a fase de instrução ter sido concluída. E isso foi também alegado, né, no pedido. Novamente, o relator... Aqui também tem uma questão interessante. O relator, de cara, ele não conhece a questão da pandemia, porque isso não foi tratado no juízo de primeiro grau. Ele diz, não quero tratar essa matéria, porque isso não foi objeto de análise, né? Tratar disso seria uma inversão da lógica, enfim, né? Então, mas, em tese, ele fala, em tese, se fosse para eu tratar, eu denegaria, porque da mesma maneira não há informações, não há dados, o paciente não comprovou que o lugar onde ele está é passível, né, de risco, enfim, como se o paciente tivesse que provar, né, isso, né? Que a prisão é insalubre. Que a prisão é insalubre. É isso. Exatamente. No Brasil. Palavras dele, né, que não há essa comprovação. E sobre o excesso de prazo, né, que foi o que o voto divergente mais questionou, ele diz o seguinte, abre aspas, os fatos que envolvem a causa são tão graves quanto complexos, né? E descreveu uma série de eventos aí que justificariam essa demora, né? E entre essas justificativas, ele cita a pandemia, que a pandemia estava comprometendo o funcionamento do sistema e, portanto, justificaria
Ou seja, eu me perguntei, poxa, a pandemia então cabe para justificar a morosidade, mas ela não cabe para justificar a concessão do habeas corpus. Então, né, ficou um pouco assim interessante pensar nessa questão, né? Enfim, acho que já deu meu tempo, né, Michel? Para concluir, né, essa breve reflexão com vocês sobre esses 3 casos, claro que né, agora, pegando a grande maioria dos julgados em que houve simplesmente provavelmente que eu vou encontrar lá é uma decisão do relator, acompanhado, né, pelos outros 2, sem nenhum outro tipo de questionamento. Então, achei que era legal pensar esses 3, que fogem um pouco dessa lógica que prevalece, né, mas a partir desses 3 casos, eu acho que dá para a gente apontar algumas coisas, ainda enquanto, né, uma constatação bastante preliminar, que a pesquisa ainda está começando agora, né, avançar nessa análise mais qualitativa, né. Eu vou entrevistar os operadores envolvidos nesses casos, né, para tentar também compreender melhor a partir da fala deles, mas pelo que a gente tem aqui, nesse momento, e pensando a aplicação da recomendação 62, dá para apontar aí para pelo menos 2 tipos de interpretação, né? Uma mais extensiva, que foi o primeiro caso, né? Que embora, né, o relator do primeiro caso, embora ele comece justificando o tempo todo que, apesar que a recomendação diz que para casos com uso de violência não se aplica, né, ele usa toda uma fala para dizer, olha, eu sei disso, porém, olha para o paciente, né? O cara não tem condição de andar, né? Então, mesmo reconhecendo que a recomendação não permite, eu faço essa interpretação em favor do paciente. Então, nesse caso, parece-me que há uma interpretação mais abrangente, né, da própria recomendação. E aí ele vai reforçar isso, né, trazendo aí a responsabilidade do Estado na proteção dos tutelados. E reconhece, evidentemente, a precariedade do sistema prisional. De outro lado, nos outros 2 casos, os casos 2 e 3, o que a gente vê é uma interpretação restritiva, né? Aí, no caso, né, não reconhecendo, inclusive, aquilo que a recomendação diz com todas as letras, né, que ela recomenda, né? Lembrando que é uma recomendação, como o Rafael colocou, né, e aparece, de fato, muitas vezes como resolução, né? Mas nos 2 casos, né, me parece que limita-se o alcance da recomendação justamente para não conceder, né, uma interpretação que, né, instrumentaliza para dizer, olha, tudo bem, mas não se aplica, né? Mencionando-a mais para dizer que não se aplica do que o contrário. E além disso, né, que eu acho também legal para a gente pensar, né, é que lança-se mão de categorias que vão no sentido de um risco social abstrato, que ninguém consegue medir, qual o risco social de colocar essa pessoa em liberdade. É um risco social abstrato, né, que prevalece em detrimento de um risco concreto, né, que ali a condição, muitas vezes, insalubre dos presídios e, em alguns casos, até, né, de uma contaminação. Finalizando, então, né, em todos os casos, contudo, me parece que a recomendação acaba tendo pouca eficácia em si mesma, né, nos seus próprios termos, né, pois apenas reproduz dispositivos legais que já existem no ordenamento jurídico, né, e que são utilizados, né, pelos julgadores de acordo com as suas interpretações subjetivas, né, ora alargando, ora restringindo, né, por meio daquilo que nós conhecemos aí como livre convencimento motivado, né, o que na verdade que leva a essa interpretação. Enfim, né, a sorte, entre aspas, dos presos, né, nesses casos, estaria menos relacionada à existência da recomendação 62 e mais condicionada à forma como pensam os julgadores, né? E no final, né, como já foi bem explorado aqui na mesa, né, no final o que nós temos o quê? É o reforço das desigualdades, porque você compara casos e vê, né, que são desiguais, e reprodução dos privilégios, que é o que caracteriza, né, o nosso sistema de justiça criminal. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor André.
Passo então agora a palavra ao professor George. George, your turn. Thank you. 20, 25 minutes sounds good to you? I'll do my best. Okay. Good morning, everybody. Michelle, thank you for organizing this panel. Thank all of you for attending. I'm going to be sharing with you the results of research that I've been conducting over the last year and a half or so into fluctuations in crime policies in the city and county of San Francisco, where I live nearby. I don't live in the city, but I practiced as a public defender in the city and for the city of San Francisco, and I have remained in close contact with the criminal justice system there through the courses that I have taught at my law school. So the thing that I'm going to be focusing on in particular was the election in 2019 of a man by the name of Chesa Boudin as the district attorney. That is the top prosecuting authority for the city and county of San Francisco. And then followed rather shortly later by his recall, by the voters' ending of his term before it actually had been completed. He had been elected for a 4-year term, and the recall effort ended his term of office after about 2.5 years. Now, I'm not going to go into how these elections work, how he was recalled, but if you're curious about the phenomenon, I will answer questions about it. Now, Chesa Boudin was elected on a platform of progressive prosecution. So he was a reformist prosecutor, and in particular, the kinds of reforms that he was promoting were those which black people in the United States. So there has been a broad trend in the United States to people have begun to appreciate that we have 2.1 million people behind bars in the United States. That is the highest absolute number of any country in the world, and it is by far the highest percentage by population of any country in the world. And people have begun finally to catch on to the downsides of this highly punitive policy. And this has led to a number of reforms, lessening sentences for various crimes, recategorizing crimes so that they are not punished as severely, and many other things. But as I said, the broad goals of progressive prosecution are decarceration, if incarceration is the use of custody to confine and punish criminals, then decarceration is the reversal of that process. And as I said, correcting some of the problems of racial inequality, to the extent, all of the problems of racial inequality, if possible. So, why I was so interested in this particular election was because, first of all, San Francisco is regarded as one of the most progressive communities in general in the entire United States. It is the most leftist, progressive, socially progressive. We were the ones in San Francisco who first introduced same-sex marriage. Our mayor recognized same-sex marriage in 2004, I believe it was, long before any other public official had endorsed it. And trends that begin in San Francisco radiate throughout the United States. Same-sex marriage is probably the best example, but liberalization of drug policy and a variety of other things like that. They started in San Francisco and slowly make their way across the United States. Not only that, San Francisco is also a launching pad for political careers. Some of our most prominent national politicians come from San Francisco. Our recently, our Speaker of the House of Representatives, the National House of Representatives,
Nancy Pelosi, represents a district in San Francisco. Kamala Harris, our current Vice President of the United States, was the DA, the District Attorney of San Francisco, of the City and County of San Francisco in the early 2000s. Okay, and now she's Vice President of the United States. Gavin Newsom, the governor of the state of California, was a San Francisco politician. So San Francisco has a particular role nationally in politics, and it is especially a representative of these progressive policies generally. And of course, our Democratic Party is regarded in the United States as kind of the party of the left. It's not really genuinely a party of the left, but that's the way it's conceived. The Democratic Party is completely dominant in there's a 10-to-1 voter registration advantage for the Democratic Party in the city of San Francisco, and Biden received 86% of the votes in the last presidential election, and Trump received 12%. So that gives you an idea of the political complexion of the city. Now, so San Francisco has this particular symbolic role, representative role in United States politics. It is widely admired on the left, and of course, you can imagine on the right, San Francisco is upheld as the worst that you can possibly imagine of our political scene, right? So the recall, the election first of this very progressive prosecutor, Chesa Boudin, and then his removal from office was a national issue, and in particular for the right, it was. They read it as an indictment of the failures of progressive prosecution, and the hope from the right was that this would signal the high water mark of progressive prosecution, and it showed that even in the most progressive city in the United States, or one of the most progressive cities in the United States, people didn't want any part of these left-wing policies on crime. Now, what my research shows is that I do not accept the right's interpretation of this, that this was that it represented broad public dissatisfaction with the goals of progressive prosecution. On the contrary, it represented what happened with the recall was a sort of a combination of factors that included some of the unique characteristics of San Francisco as a city, its economic system, its political system, and then the particular impacts of COVID on the city and on the on crime rates, crime policies, and criminal justice generally. So even though I think it is a kind of exception, I say no, it's not. This does not represent a broad repudiation of the goals or methods of progressive prosecution. It still is, to some extent, a representation of the very formidable organized opposition that progressive prosecution faces in the United States, wherever it has been implemented. And I think there are at least a few lessons that can be drawn for those who want to see the progressive prosecution experiment go further and see what its results may bring, what advantages it may offer. There are some things I think we can learn from what happened in San Francisco to make sure that this determined political opposition to progressive prosecution is overcome. So, as I said, Chesa Boudin was elected in 2019. He took office in early 2020.
And of course, within 6 weeks, we were hit with the COVID shutdown, right? On March 16th, 2020, the 6 Bay Area counties all shut down entirely. We were all ordered to stay inside at home and only to go out for very restricted purposes and not to travel more than 20 miles from our home, et cetera, et cetera. These were not really very rigorously enforced, but people, for the most part, were very worried and scared and for the most part, obeyed these regulations. So what that meant was that the city of San Francisco came to a screeching halt in virtually every respect. Now, here's a few things to know about the city of San Francisco. I know probably many of you have visited there. What you may or may not know is it's actually a small, geographically small place. It's only something like 50 square miles, right? The population is only about 700,000, somewhat less than 700,000 people. So it's not an immense metropolis. And it is, this you probably do know because you may have been part of it, it's heavily dependent on tourism, especially on international tourism, but also regional and national tourism. And I would include in that the whole, business of conventions, medical conventions, bankers, financiers, they all come to San Francisco. It's a fun place, great food, beautiful sights. And so it's a popular place for business conventions. Obviously, it has also become, over the last 30 years or so, it has become a very important center of high tech, Uber, Instacart. I don't know if you have Instacart here or not. I know you do have Uber. But there are many, major tech companies that they used to be centered further south in what's called Silicon Valley, but gradually over the years, San Francisco itself has become the major hub of the tech industry. So what's the relevance of this? Why am I telling you about these particular features of the city? Well, when a city like this, imposes stay-at-home rules, that means that everything in the city stops. All of the economic activity stops. And what happened was, of course, international tourism wasn't happening at all. Regional tourism wasn't happening at all. The 400,000 or 500,000 people who commute from San Francisco into all of those high-tech jobs from surrounding areas, San Francisco, because of its small size, because of rather severe income inequality, there's a very acute housing shortage in the city of San Francisco, so many people who work in the city actually live outside of it and commute on a daily basis. So, this meant a very dramatic and very abrupt change. How did this impact crime? Well, what happened was, just as the licit or legal economy depends on tourism and commuters, all of the stores in the downtown area where the restaurants, the people who shine shoes, the coffee shops, all of these businesses and the bars, where people congregate after work, they all depend on this. And that's also true of the illicit or illegal economy, right? Those, that category of people, I refuse to call them criminals, but there are people who regularly depend for their subsistence on crimes, right? They have to continue business just like the rest of us, and with the car break-ins, were a very sort of regular means of income for this group of people, and international tourists were particularly favorite targets of criminal activity because of their
because of the cash they carried, because of the electronics that they carried, because they stowed their luggage in their cars and that sort of thing. So, you know, just as everybody else had to adjust, the people who depend on crime for their subsistence had to adjust as well. And what it meant was a shift from crimes that targeted commuters and tourists to homeowners within the city and county of San Francisco. So what actually happened during to crime rates during COVID was they went down. As you would imagine, everybody's at home, and so crimes of opportunity simply there was no opportunity, or there's very little opportunity, right? So overall, crime rates went down, but the targets of crime shifted from non-voting tourists and commuters to voting residents of the city and county of San Francisco. So the car break-ins, which used to all happen, they've mapped this, right? They know exactly where most of the car break-ins occur, and they're at Lombard Street, if you know, the windy one that goes down the hill that many of the brick street that many of you have probably visited. That's one of the spots, and there are like 10 intersections where more than 50% of the car break-ins occur, right? They didn't all, but they substantially shifted to residential neighborhoods in San Francisco that had never really been previously such intense targets of crime. And the other thing that happened was that home burglaries, that was one category of crime. Most categories of crime went down, but home burglaries went up, right? And of course, you know, San Francisco is a high-tech city. Lots of people have surveillance cameras. Lots of people use an app which is called Nextdoor. Nextdoor is a service that connects neighborhoods so that people can communicate with others who live nearby them about any issues of community concern. Somebody wants to sell an old bed or something, they put it up on Nextdoor. It's very popular. And between the ubiquity, the frequency of cameras, surveillance cameras, the availability of Nextdoor, and the increase in these home burglaries, you would have the impression, looking at Nextdoor in particular, which people did, they're home during the pandemic, nothing to do, they're spending all day looking at their screen. You would think that Genghis Khan and his Mongol hordes had invaded the streets of San Francisco. That's the impression that you would have, and they immediately, I mean, sometimes almost simultaneously with the commission of the offense, people are uploading images of these shadowy figures sneaking into their garage and taking their bicycles, their $3,000 bicycles. And, and it created this sense that crime was absolutely going out of control. There were some other highly publicized incidents that again promoted this image. There was one occasion in November of 2021 in which a bunch of young people, maybe 30 of them or so, they actually, it was kind of like Genghis Khan and the Mongol hordes. They descended on some luxury stores in the downtown area, Union Square, which again you probably have seen if you went there, and they just went in and started smashing display cabinets and grabbing watches and various other kinds of merchandise and ran out, and security guards were just like they couldn't do anything about 30 people invading their store. So these things were highly publicized nationally, and everybody had the impression that San Francisco was going to hell. Now, I know I'm not going to say a lot more because I can't. But
all of this, as I said, created an impression among the people, the voting public in San Francisco, that their city was just in steep decline and they needed to do something about it. Now here's the other piece of the puzzle that I'll talk about. Recalls, the way recalls work, a recall election, we have the right. It's actually a right in the municipal constitution for the city of San Francisco, but we also have it at the state level in California, and there are recall provisions in something like 15 other of the 50 U.S. states. What they do is they permit people to go around. First of all, they file a petition for a recall, which starts a clock ticking, right? And then they have a certain amount of time, and it could be a month, it could be 2 months, it depends, varies from state to state and city to city, right? They can go around and gather signatures of citizens. And if they get enough certified signatures, they can put on the ballot, should Chesa Boudin remain in office or be removed from office. That's what a recall provision is. Now, these recall provisions were initiated in the early 20th century as part of a progressive movement which intended to introduce some elements of direct democracy in a period when there was severe social income inequality and the perception that corrupt politicians and elites basically were in control of the system. And the recall was one of the tools that was designed to help people, the people, that is, the broad public, to step in and check the power of these entrenched elites. Ironically, these measures have now turned into a tool by vested interests and elites, because they are the ones who are able to put together the money that it takes to actually get one of these things on the ballots. They actually pay the signature gatherers, and they can go out and gather the signatures. Now, San Francisco, because of its size, because of its diminutive size compared to, for example, Los Angeles County to the south of us has 10 million people, right? They only needed to gather 50,000 signatures to get a recall on the petition in the city and county of San Francisco. And there was $7 million raised in support of the recall petition. 3 individuals gave $500,000, and 1 individual gave over $1 million, and then most of the contributions to that $7 million were greater than $10,000. Not everybody has $10,000 in San Francisco, has $10,000, to contribute to a recall campaign. So it was basically wealthy, moneyed interests from real estate and from high tech who were able to organize this recall effort. And of course, now, there's polling evidence that shows that people in San Francisco are pretty fed up with all of their public officials. All of their public officials, they in another recall effort, they got rid of 3 people from their school board, and it now looks as if the mayor, the current mayor, whose name is London Breed and is a native of the city, is in jeopardy of not being reelected because people are fed up with her too. People think that the city is going to hell and they want to hold everybody responsible if they can get their hands on it. And it happened that the moneyed interests were the ones who were able to place Chesa Boudin on the chopping block before anybody else. They didn't go after the mayor because the mayor herself is friendly to business interests. But Chesa Boudin, among the progressive policies that he enacted were workers' rights provisions, and he actually sued a couple of the major gig, Uber and Instacart and a couple of others, sued them for wage theft. These are companies, as you may know, I don't know if you know about the gig economy.
where, you know, people are not employees, they're independent contractors in theory, therefore do not qualify for work benefits, and the corporation doesn't have to pay for health benefits or vacation or maternal leave or childbearing leave or anything like that. Oh no, you bring your own car, pay your own insurance, pay your own gas, and it's a contractual relationship in theory. And Chesa Boudin had antagonized these major corporations by launching suits against them on the ground that they were essentially, these people were really employees, but through this ruse of being treated as independent contractors, were being deprived of their fair wages. So, so that's how I think a combination of the particular effects of COVID on San Francisco, because of the structure of its economy, because of the impact of COVID on that economy, how it shifted crime patterns within the city from non-voters to voters, and then the actions of the moneyed groups that presented an angry, disgruntled electorate with a target, Chesa Boudin. That is why I believe the recall succeeded in San Francisco. My further evidence that this was fairly unique is that other nearby counties, including the one I live in, which is Alameda County, just across the bay from San Francisco, have continued to elect progressive prosecutors. We elected a woman by the name of Pamela Price, and this has been true in other jurisdictions as well. There are other elements to this. I wish I could go into more detail. COVID also brought a lot of anti-Asian hate crime to the city. Asians are 34% of the city they're actually the largest group in San Francisco of any ethnic group, and they're an old, well-organized community, and they felt that Boudin was not being sufficiently respectful of the treating the crimes against them with sufficient sensitivity and concern. So that was another factor. I'll stop. I realize that's probably an incomplete picture, but that's the best I can do under a short period of time. Obrigado, Sr. Jorge. Bom, terminamos aqui a parte, né, das apresentações, e aí queria abrir espaço para perguntas bem pontuais, breves, objetivas também, para quem tiver. O nosso tempo aqui é disponível. Para quem tiver, só levantar a mão, que eu passo a palavra depois. Se tiver alguma pergunta específica para alguém ou para a mesa toda, pode fazer também. Alguém? Michael, vamos lá. Boa tarde a todos. Queria fazer uma pergunta muito direcionada aqui ao André. Naqueles 3 casos que você mencionou, há uma proximidade nesses julgamentos? Foi início da pandemia ou final da pandemia, ou foi algo bem aleatório? E outra coisa que eu ia perguntar, como você mencionou que teve um dos casos, daqueles 3 divergentes, teve um dos casos que teve provimento de concessão da ordem, e os outros votos divergentes, há uma coincidência de votantes desses votos divergentes, há uma coincidência desses votos divergentes nesses 3 casos ou não? O caso chamou bastante atenção. Sim. Responde, né? Então, vai. Mais alguém tem alguma pergunta? Só para ser mais dinâmico um pouco. Ninguém? Só? Tá bom. Então, André, por favor. Então vamos lá. Eu tenho, inclusive, 2 desses julgamentos foram em 2020. Eu estou tentando achar aqui a data, mas foi logo no início, nos primeiros meses, né? Que foi o caso 1 e o caso 2, onde houve a concessão, e o segundo que houve foi denegado. E o terceiro caso foi primeiros meses de 2021, né? Mas todos foram julgados pela terceira Câmara, né, criminal, que é a que mais concentra julgamentos.
E em relação à segunda questão, não, foram diferentes. E o mais curioso de tudo é que o relator de um dos casos, que denegou, votou pela denegação do pedido, esteve presente no outro caso e seguiu a relatoria para conceder. Para conceder. Então, nós temos 3 câmaras, né, criminais lá, mas há uma quantidade maior de desembargadores que... Então, assim, cada câmara tem uma quantidade, eu não sei exatamente quantos agora, mas não são 3. O julgamento é por 3, né, desembargadores. Mas a Câmara possui mais desembargadores do que 3. Então, há um rodízio, na verdade, dentro das câmaras criminais. E, então, me chamou a atenção isso, que em um dos casos só, que há essa mesma pessoa participante, né, de 2 casos, com entendimento diferente. Né? Bom. Mais uma. Queria perguntar também assim, Qual é o seu nome? Moisés, Moisés. se tem alguma forma de compreender melhor esse posicionamento que você deu sobre riscos reais e abstratos, porque eu estou querendo pesquisar em relação mais à polícia, e sempre também fica essa questão de uma abstração absurda sobre a guerra, sobre a ordem pública também, e não existe uma atenção a esses riscos reais que implicam na forma que eles atuam. Queria saber se tem alguma categoria que eu possa entender melhor isso. Posso falar? Talvez a categoria que mais representa essa questão que eu chamei, né, de um risco social abstrato é a garantia da ordem pública. Me parece que é uma categoria chave, né, que é muito utilizada, mas que não se define exatamente o que é. Né? Como é que você mede isso? Né? Então, claro, tem outras categorias, né, como eu identifiquei, paz social, direito da coletividade, né? Tem uma série de categorias que permitem pensar nessa questão de categorias abstratas, justamente porque elas não têm uma relação direta, né, com a realidade. Ao passo que eu entendi, em muitos casos que eu li ali, que havia um risco real, concreto, né, do ponto de vista da potencialidade, né, do sistema prisional contaminar mais pessoas. Né? Eu não estou esse dado para vocês, mas assim, em 2020, a relação vaga preso lá no Mato Grosso do Sul era de 1,9 presos por vaga. Então era quase 2 presos ocupando uma vaga. Então, por si só, já é um indicador de que havia mais aglomeração, né? Então, me parece que quando você contrapõe os pedidos que fundamentam, né, o habeas corpus, alegando esses riscos concretos da pandemia, e em alguns casos, até no primeiro caso, né, as condições extremamente graves de saúde, atestado. Nesse caso, o voto divergente foi contra o relator, mas foi contra também a Procuradoria do Estado, que votou pela concessão, o laudo médico extremamente bem fundamentado de que o paciente tinha riscos graves ali de saúde. Contra todas essas evidências, vamos dizer assim, ainda assim houve um voto contrário, alegando, né, que... Até me lembrou, conversando com o Robson outro dia, né, o Robson lembrou da fala do próprio ministro Fux, quando foi lançada, né, a recomendação 62, de que não se tratava de um salvo-conduto, né? Para a liberdade geral. Isso, então me pareceu a mesma fala, né, num contexto mais específico, do tipo, olha, existe um risco social de colocar essa pessoa em liberdade. Então, o risco concreto, efetivo, comprovado por laudo e tudo mais, isso passou a ser descaracterizado. Mas me parece, respondendo essa pergunta, que a ideia de garantia da ordem pública é o que mais aparece nesses discursos. Eu queria fazer uma sugestão, posso fazer uma pergunta? Será que o ponto não é pensar qual é o sentido da ordem pública, mas o seu uso? O uso. E se você for pensar o uso, no caso que vocês estão trazendo, é sempre contra o direito individual. Então, o sentido dela não interessa. No fundo, o que interessa é o uso de você negar um direito individual. Essa categoria tem uma história interessante, que fizeram um projeto de lei e que estabeleceram a alternativa da pena de prisão.
o projeto de lei seguiu e tal, e estava para ser aprovado. E na hora que ele foi aprovado, aqui na BIAC, eu apresentou um substitutivo. E o projeto de lei dizia, né, que a prisão era uma excepcionalidade, que deveria ser aplicada. Aí ele apresentou e quais eram os casos, né? Ele dizia quais eram os casos em que isso, todos específicos, né? Que eu não me lembro mais agora, mas está apoiado. Aí a BIAC apresentou um substitutivo e botou lá a ordem pública. Uma colega nossa fazendo trabalho de pesquisa lá naquele tempo na Gama Filho, né? Ou na UFA, já não sei mais e tal, mas sobre audiência de custódia, logo no começo, ela entrevistando o juiz, e ela perguntou para o juiz isso, olha só, escuta, o que é essa ordem pública? O que é isso? Essa é a nossa salvação. Cabe em tudo, né? É exatamente o que eu dizer. É um instrumento, é um uso. Tem uma coisa instrumental, uma categoria instrumental. Tem uma frase do Luiz Tablei de Aragão, que ele vai dizer o seguinte, olha, nas sociedades individualistas, o sujeito oculto dos direitos, que é o predicado, é o indivíduo. No Brasil, você inverte a coisa. O direito passa a ser o sujeito, em nome do qual se punem os indivíduos. Não é bem o direito, você sacrifica, né? O direito é um instrumento que eu acho assim, acho que eu discordo um pouco, porque no Brasil o direito não é um instrumento de garantias individuais, ele é um instrumento de controle e de poder sobre a sociedade. Então ele é um instrumento. Então, essa categoria ela dá muito isso que você falou, entendeu? O uso dela, quer dizer, o direito tem um uso instrumental, que é toda essa exposição do Rafael. Que tudo isso que ele falou é isso, que os agentes públicos usam o direito como um instrumento de realizar o que eles acham que devem realizar e que é uma coisa que está de acordo com a moralidade deles, não é a moralidade média, é a moralidade dele, do cara diante daquelas coisas ali, que ele olha ali e diz, bom, esse cara aqui é boa gente e tal, entendeu? Esse aqui não, ó, tá, imagina, sandália de dedo, bermuda, camisa suja e tal, na audiência do custódio, dá pra cadeia. Ele é um problema para a ordem pública. Lógico, né? Cara, só não vê quem não quer. Ele pode atingir alguém. Só não vê quem não quer. É isso? Beleza? Sculeni, muito rápido. Não, é só para lembrar que o Wilson Araújo Filho, que foi estudante aqui do nosso curso de especialização de Justiça Criminal e Segurança Pública, na época era o capitão da PM, ele escreveu um monográfico intitulado Ordem Pública ou Ordem Unida? Uma análise do curso de formação de soldados da Polícia Militar. E é um trabalho interessante porque ele discute etnograficamente como os policiais concebem a ideia de ordem pública oposta à ordem política, social e econômica. Vale a pena. Especialmente para o nosso amigo ali que quer estudar isso. Bom, gente, pela hora muito avançada, a gente atrasou também, né, mas só tenho 3 pontos muito breves para comentar. O primeiro já é uma proposta aqui. Queria propor uma foto coletiva ao final. Quem quiser puder ficar até o final, a gente tira aqui todo mundo junto. Tá? A segunda é só fazer um comentário, um convite para segunda-feira, que aí nós teremos o nosso 8º encontro de pesquisas em administração de conflitos do programa de pós-graduação em Direito da Universidade da Veiga de Almeida, tá? Que vai ser lá no Campus Tijuca ou Ibituruna 108. Dia 7 vai ser todo presencial. A programação pode ser melhor visualizada lá no site ineac.uf.br. E no dia 7, que vai ser presencial com transmissão online, vou só chamar a atenção para a palestra do professor Jorge, que ele vai estar lá também na parte da manhã, às 10h30 da manhã. Ele vai falar sobre a questão da mudança do nome de Hastings, na universidade lá em São Francisco, né, na Universidade da Califórnia em São Francisco. E também teremos, né, a palestra que vai ser sobre esse nosso projeto também, né, das assimetrias federativas, que vai ser às 13 horas, tá?
que são as assimetrias federativas em tempos de Covid-19. Aí vão estar nessa mesa professor Rafael Marioli Filho, professor Carlos Gustavo Viana Direito, a Ana Carolina da Luz Proença, o André Luiz e a Yolanda Grafé Ribeiro também, tá? E depois, na sequência, às 15h30, teremos a mesa de lançamentos de livros com colóquio com os autores. Não vou falar todos, mas vou chamar só a atenção para a coletânea Administração de Conflitos, Cidadania, Problemas e Perspectivas 8, que tem os trabalhos publicados do evento do ano passado, os melhores trabalhos apresentados e selecionados. E nessa coletânea, no capítulo 2, tem um texto do professor Jorge, com muita coisa que ele falou aqui hoje, em português, tá? É o segundo capítulo intitulado Enquanto o Pêndulo Balança, é uma pergunta, a política criminal em São Francisco. Então, quem tiver interesse, vai ter lá no lançamento de livros também. Feito isso, posso encerrar a mesa pela hora avançada. Muito obrigado.